Então você sempre teve carinho e apreço pelos games, sempre quis ter essa caminhada, né, ainda mais de tecnologia. E eu queria te fazer uma pergunta também como jogador, né? Eu sou dona de uma organização, tenho jogadores, mas como é que foi aos poucos você juntando a sua equipe, que foram os meninos que inclusive foram campeões mundiais, né, no Corinthians? Eu acho que essa resposta vai ajudar a direcionar muita galera que tá querendo hoje seguir como jogador profissional, né? Como é que você junta um grupinho pra chegar a ser campeão mundial? Somente, tá? Fácil. Eu não somente montei um grupinho, como a gente fez uma seleção, né? Já que nós foi campeão, é uma seleção ali, né? E a história é bem parecida com a do Corinthians. O primeiro campeonato que a gente disputou pelo Fluxo, a gente também foi campeão, só que o Fluxo ele tem uma ideia em si na comunidade que é diferente de todas as orgs e todas as equipes possíveis. Então a gente não vinha uma equipe ali que realmente fosse a cara da comunidade, entendeu? Então tinham nomes assim surreais. E eu admiro o trabalho também dessas equipes que eram como Loud, Team Liquid, Black Dragons e tudo mais. Só que o que acontece é que, a gente parava pra pensar e o nosso foco principal naquele momento realmente era o Free Fire, que era onde a gente se destacava. E o porquê que o Free Fire estourou? Por que o Free Fire se tornou um jogo considerado um fenômeno ali mesmo do que aconteceu no cenário de esportes? É porque foi um jogo muito acessível. Então você vê que, pô, Democrático, né? A gente tá se falando você de... tinha um celular fraco. Não existia. É, Eu sempre falo isso nas minhas... Enfim, eu tô falando aqui com vocês no podcast, mas eu sou desde 2016 no cenário de games, né? Eu comecei minha caminhada profissional em 2016. E não existia. O cenário mudou muito desde o lançamento do Free Fire. Era um cenário até o lançamento do Free Fire, depois virou outro cenário, e inclusive 1000 vezes maior. O Free Fire, ele mudou, ele criou um novo tipo de mercado. Mas você disse muito do Fluxo e eu pergunto sobre a sua caminhada profissional antes mesmo de você criar o Fluxo, antes mesmo de você ser campeão mundial. Como é que você encontrou a galera que foi campeão com você, por exemplo, o Level Up? Como é que vocês Tava conheceram? passeando na rua e falou... "E aí, É, galera, vem cá, bora juntar? Bora ser campeão mundial, bora?" Como é que Ninguém como me é faz que foi convite essa desse. caminhada? Ninguém me faz um convite desse. no Free Fire, quando você é streamer, tem muito aquela parada que, tipo, o que quando você é streamer você acaba jogando? Naquela época não tinha muitos outros modos como tem hoje, que é 4x4, 6x6, e aí você consegue inventar, e é X1, é não sei o quê. Então hoje em dia o Free Fire já conseguiu espalhar bastante os modos, onde você consegue se divertir, mas ainda dentro do game. Mas nessa época era muito só ranqueada, entendeu? Então você startava um modo... Então é o famoso É, ranquezinho você mesmo. startava o seu modo solo, no Mesma squad coisa ali comigo. também e tal. E aí, às vezes eu comecei a fazer live e tal, e o pessoal acompanhando, meu público crescendo cada vez mais, e rola um pouco daquela cobrança, porque eu me destacava na ranqueada, pô. Então, sei lá, de 10 partidas que eu jogava, se eu não trollasse a partida, eu ganhava 8, 9 partidas, entendeu? E aí você começa a virar aquele famoso jogador de ranqueada. Então, o público gosta de resenhar, gosta de sentir íntimo ali do streamer. Então, às vezes até rolava uma piadinha, pá, por que você não joga um campeonato? Ah, já sei, porque você é jogador de ranqueada, pá, não sei o que, tá ligado? Galera Então, também. Seu elo Então, era tipo, alto? Galera Quais são os foda. elos do Free Fire? Desculpa a minha ignorância. seu não, o Free Fire, pô, tu começa, sei lá, acho que é no bronze, prata, e elo. Madeira. vai chegando ouro ali, aí vai pra platina, diamante, Diamante. chega mestre, depois você chega meio que no global, assim, entendeu? Que aí eu Tá, já entendi. cheguei a pegar top 1 global também do game, já. Caraca, top 1 global. Top aí 1 global sim. já. É o melhor do mundo, respeito. E aí, foi mais uma cobrança, tipo, com certeza eu tinha muito essa coisa de competitivo no meu sangue, até porque eu não gostava nem de perder partidas ranqueadas, imagina Nem campeonato. partida de ratinho, gente. É. Não gostava de perder partida do jogo do rato. Então, pô, imagina um Free Firezinho. Então assim, rolou muito essa cobrança do pessoal do chat ali, tudo mais dos fãs. E aquilo me serviu como uma coisa que me incentivasse. E aí foi onde eu conheci algumas pessoas, como a Então Tia foi mesmo realmente falou. jogando na Sim, rankedzinha, VoIPzinho do jogo. E aí foi conhecendo o Level Up, e aí foi juntando o Japa 04, e aí teve um menor que jogou com nós, que o nome dele era Pedro também, teve o Fixa, o Pires, e aí a gente conseguiu montar uma line ali maneira. Só que o que acontece? O Free Fire, por ele ser um jogo que a maioria das pessoas que jogavam Free Fire, e isso tendo porcentagem mesmo de jogadores que consomem ali mesmo, é um pessoal que, querendo ou não, era de classe baixa, tá ligado? E aí, tinha um menor no nosso time que ele não tinha, quer dizer, ele já tinha uns 16 anos, porém, pra você jogar competitivamente Free Fire, ou você tem que ser maior de idade, ou você ter os 16 e ser emancipado. Aham. Só que pra você se emancipar, não é, vou me emancipar ali, é de graça. Você tem que pagar um valor. Então, ele foi esperto. Na época era uma Pro League que a gente jogou.
e, sei lá, disputavam 15, 10 mil times. Então a gente meio que, pô, o nosso time é maneiro, só que não tinha essa confiança que o nosso time chegaria longe. Então o que ele falou? Isso foi o japa do nosso time, né? Ele falou, é o seguinte, eu não sou emancipado, deixando muito bem claro para todos os jogadores do time, mas se a gente chegar longe no campeonato, eu acabo me emancipando, porque assim, é um valor que, pô, cara, se eu colocar no jogo e a gente perder o campeonato, vai ser um jogador, vai ser um valor jogado fora. E aí, o que aconteceu? O campeonato foi passando, a gente conseguindo quebrar. Aí chegamos nas oitavas, quartas, e a gente, japa, já deu certo aí? Pá. Aí nas quartas. E tem toda uma burocracia, entendeu? Não é assim, também pra caramba, né? E aí, japa, se emancipou, japa, nas quartas. E na semi. E aí, japa, foi, pá. Aí chegou na final, tá ligado? Chegou na final do campeonato. E aí, na final do campeonato, é realmente na onde entendeu? Realmente ali eles pedem, pô, tá tudo preparado aí, tá tudo fiscalizado e tal. E aí a gente teve esse problema onde o Japa não conseguiu se emancipar, entendeu? E a gente foi desclassificado, tiraram o nosso time da final e colocaram outra equipe que não era pra ter se classificado por conta de pontuação, mas como a gente não tava... Aí, né? Regras são regras, né? Infelizmente, entendeu? é chato. Mas eu não achei que fosse isso que fosse acontecer. Eu achei que fosse, sei lá, você vai substituir o jogador. Eu pensei que alguém tivesse entrado no lugar dele. Não tinha. A gente meio que quebrou uma regra ali, a gente foi... devia ser desde o início. Não, é porque o Japa não foi um jogador de reserva, ele realmente fez parte do campeonato inteiro. Então ele não poderia ter a gente usou um jogador irregular que não podia e acabou tomando esse corte do campeonato. Mas de um lado foi bom, até porque a gente começou, sei lá, a gente tinha muito uma coisa que a gente gosta de bagunçar e tal, então o nome do time começou como DSR, que era Desordeiros, e aí depois foi pra BDL, que seria... Baderneiros. Que aí seria Bando de Loucos, e foi o que realmente chamou a atenção do Corinthians. Pô, os moleques que teve uma história por trás disso. Os moleques que foi desclassificado lá, e os moleques que tem o nome Bando de Loucos. Então, pô, os moleques... Esse nome teve alguma coisa relacionada com o Corinthians, ou só vocês colocaram como Bando de Loucos mesmo? Assim, eu com certeza adorei o nome, porque eu já era corintiano, mas eu acho que eu era o único corintiano do time. Por mais que o Corinthians tenha contratado todo mundo, eu era... Só flamenguista, um corintiano, e a gente falou, vamos de São Paulo, era só você? Não, de São Paulo você tá de sacanagem, né? O quê? Você não é de São Paulo? Não, Corinthians. De São Paulo, não. São Paulo. Nem brinca, pô, nem brinca. Não. Tá de sacanagem? Porque o Levop, ele não é paulista. Ele é de Salvador. Ele é de Salvador. Então, de paulista, era só você? Eu era de São Paulo, o Level de Salvador, o Fix era do Maranhão. O Japa era lá do Ceará, lá também. Então era cada um de um canto, entendeu? Mas assim, a partir do momento que foi contratado ali, ai dos moleques falar que não era corintiano, tá ligado? Então...